A paz do Senhor Jesus, amados, bem-vindos ao nosso encontro semanal. A lição de hoje traz como título a autoridade do cristão. O texto bíblico está em Lucas capítulo 10, do versículo 17 ao 20, e Marcos capítulo 16, do 12 ao 20. Dá uma paradinha aí, faça a leitura desses textos e depois nós vamos caminhando devagar até a conclusão da nossa lição. Pois bem, eu vou ler apenas o texto de Lucas que diz: então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando no teu nome. Ao que Jesus lhes revelou: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada e ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Palavra do Senhor. Nós temos 3 objetivos hoje, meu irmão. Primeiro, é saber que Jesus ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Segundo, é reconhecer que Jesus delegou autoridade aos cristãos para cumprir a sua missão. E terceiro, é entender como a autoridade espiritual conduz o cristão à vitória. Esses são os nossos objetivos hoje. Pois bem, queridos, a Bíblia ela está repleta de alusões a batalhas espirituais, as quais se desdobram em 2 frentes. Primeiro, os conflitos interiores do cristão contra a sua natureza carnal. E segundo, o conflito entre a igreja, o diabo e o seu reino das trevas. Por essa razão, Jesus ele delegou autoridade e poder à sua igreja para lutar e vencer tais embates que ocorrem no ambiente ou no âmbito espiritual, como diz Efésios capítulo 6, versículo de número 12. O primeiro ponto da nossa lição, nós vamos tratar justamente sobre este assunto, que é a guerra espiritual. Existe um texto de Lucas, capítulo 10, versículo 3, que o Senhor diz que ia enviar os seus discípulos e jogá-los no meio de lobos. O Senhor está usando aí uma metáfora, e com ela Jesus antecipa os perigos que os seus discípulos enfrentariam na transmissão do Evangelho. Missão para a qual o Mestre os havia designado. A imagem de indefesos cordeiros, cercado por lobos ferozes, conscientiza-nos da existência do conflito que ocorre no mundo espiritual, o qual se revela sob um duplo risco. Primeiro risco é a hostil rejeição à mensagem por parte do pecador. E segundo, as constantes investidas do maligno nos ameaçando todos os dias de morte. Meu irmão, essa guerra ela é sustentada por um ódio mortal que o diabo possui de Deus e da sua criação. O diabo ele aborrece a imagem de Deus em nós e odeia até mesmo a natureza humana que nós possuímos, com a qual o Filho de Deus foi revestido. A sua principal finalidade, meu irmão, não esqueça disso, a sua principal finalidade é impedir a felicidade eterna, a qual ele abomina. E ele abomina porque ele mesmo perdeu a dele para sempre. Uma das coisas que nós não podemos esquecer dentro desse assunto guerra espiritual é que esse combate, meu irmão, esse combate, ele é real e permanente. Então, em momento algum, se esqueça que estamos constantemente em guerra espiritual.
Paulo, ele destaca esse conflito com várias palavras. Se você for em Romanos capítulo 8, versículo de número 35, você vai ver que existem palavras neste versículo que destaca esse conflito que nós vivemos. Por exemplo, ele usa a palavra tribulação, ele usa a palavra angústia, ele usa a palavra perseguição, ele usa a palavra fome, ele usa a palavra nudez, ele usa a palavra perigo e ele usa a palavra espada. Outra figura, na verdade, predileta para descrever ou destacar este conflito, ele usa lá em Efésios capítulo 6, do 10 até o 20, quando fala sobre a armadura de Deus. Pois bem, existem lugares onde esse conflito ele acontece. O primeiro embate acontece nas regiões celestiais. O relato bíblico de Daniel, capítulo 10, meu irmão, ilustra essa oposição ao povo de Deus pelas potestades malignas nas regiões celestiais. Eu te aconselho a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 10, e fazer esta leitura. Afirma-se nessa passagem que um principado do mal, o príncipe da Pérsia, estava interceptando a mensagem trazida pelo anjo ao profeta. Isso é uma teofania, né? Neste caso, houve a intervenção do arcanjo Miguel, o chefe dos exércitos celestiais, para liberar as regiões celestiais. É um texto, irmãos, que vale a pena dar uma paradinha e fazer uma leitura bem cuidadosa, porque você vai perceber, e esse é o detalhe importante desse texto, que enquanto toda batalha espiritual acontecia nos ares, Daniel, ele preservava, ou melhor, perseverava em jejum e em oração. Até quando ele fez isso? Até quando ele jejuou? Até quando ele orou? Porque esse é o nosso questionamento quando nos deparamos, né, com uma liderança nos convocando a fazer jejum. Vai até quando? E aí nesse texto você vai ver que ele jejuou e orou até receber a resposta. Meu irmão, da mesma forma como os discípulos, quando foram enviados por Jesus, travaram intensas lutas contra os poderes das trevas, os poderes demoníacos. E detalhe, a Bíblia diz, Lucas capítulo 10, o texto que nós lemos, que os demônios lhe sujeitavam no nome de Jesus. Olha que texto maravilhoso. Então, antes, isso é importante frisar, porque antes de enviar os seus discípulos, o Senhor deixou claras orientações sobre duas estratégias de luta: a oração e o jejum. Meu irmão, no nome de Jesus, eu te aconselho, você que está passando por uma batalha, ou não, você que está enfrentando uma luta, uma dificuldade espiritual, o seu posicionamento precisa ser espiritual, e as armas são essas: oração e jejum. Marcos capítulo 9, versículo de número 9. Mas não acontece apenas nas regiões celestiais esse embate. Outro lugar onde ele acontece é na mente humana. Satanás, meu irmão, ele consegue sugerir pensamentos maus à mente humana a fim de tentá-la para a queda mortal, como diz Tito, capítulo de número 1. A sua principal estratégia é obscurecer o entendimento do homem, chamando a sua atenção para os aspectos carnais da vida e fazendo da fé fonte de lucro pela ênfase dos aspectos materiais, como diz Lucas capítulo 12. Agora, isso é muito importante. Por quê? Porque uma mente cauterizada, meu irmão, será facilmente heredada por uma vida cristã imatura e inconstante, como diz Hebreus capítulo 5. Mas eu tenho uma notícia boa, e graças a Deus por isso, porque o Senhor Jesus Cristo, ele nos possibilita renovar a nossa mente em verdade e em justiça. Que
bênção, meu irmão, que bênção. Então, a batalha, ela acontece nas regiões celestiais e ela acontece também aqui, o conflito na mente humana. O segundo ponto da nossa lição é definir o inimigo, meu irmão. A Bíblia, ela declara que o diabo ele existe e revela-nos o que precisamos saber sobre a sua natureza. Vários adjetivos e cognomes são usados para descrevê-lo. Por exemplo, Satanás, um nome usado para identificar esse ser. Jó, capítulo 1, versículo 6. Adversário, diabo, Efésios, capítulo 4. Tentador, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3. Acusador, Apocalipse 12. Destruidor, Beelzebu, Lucas 11. Maligno, 1 de João, capítulo de número 5, pai da mentira, João, ou melhor, João 8,44, serpente, dragão, Apocalipse 20. Todos esses nomes, eles apontam para o caráter perverso e indigno desse ser. Em hebraico, o vocábulo Satanás significa adversário. No latim, aquele que arma ciladas. E no grego significa aquele que semeia a discórdia. Amados do Senhor, se você atentar para o que está sendo dito, você vai perceber que esses nomes, eles se justificam, pois o inimigo ele é um especialista, primeiro, em mentir, segundo, em iludir e terceiro, em enganar. Por meio da mentira, ele estabelece as suas bases maléficas que resultam em destruição e morte espiritual. Além disso, meu irmão, o diabo, ele deturpa a imagem de Deus no homem, levando-o à morte eterna, levando-o ao juízo que está preparado para o diabo e os seus anjos. Agora, eu não posso esquecer também, meu irmão, que antes, é um detalhe muito significativo, antes de tornar-se Satanás, o adversário era Lúcifer, que quer dizer anjo de luz, um anjo perfeito, bom, como descreve Ezequiel 28, diz que ele era o aferidor de medidas, cheio de sabedoria, perfeita em formosura, querubim ungido para proteger, estabelecido no monte santo de Deus e andava sobre pedras afogueadas. Agora, um outro detalhe também que não podemos esquecer, que Satanás não é onipresente, onisciente e nem onipotente. Graças a Deus, meu amado. Apenas Deus, ele tem esses atributos. Entretanto, não podemos esquecer, ele é um ser o quê? Poderosíssimo. Apocalipse 13, do 1 ao 3, dá uma lidinha. Foi criado antes dos seres humanos. Conhece, meu irmão, e aí está o detalhe da nossa lição. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele sabe quais são as suas falhas, as suas concupiscências ou as nossas. Ele sabe quais são as suas vontades. Ele sabe quais são os seus desejos. Ele sabe quais são as suas habilidades. Ele sabe quais são as suas manias. Ele sabe quais são os seus problemas emocionais. E ele também sabe, meu irmão, quais são os seus pontos fraquíssimos. A intenção dele nunca é boa, nunca será boa. As intenções são malignas. Em virtude da sua disposição hostil, o diabo promove todo tipo de impiedade, opondo-se a Deus e aos homens. Na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, ele é descrito como a serpente e o dragão. Apocalipse 12. O que isso indica? O que isso quer dizer? Simples. Que ele é sorrateiro, meu irmão. Que ele é venenoso. Que ele é ágil, que ele é forte, que ele age com grande poder de destruição. E detalhe, ele é tão cruel e maligno que a Bíblia diz, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 14,
que ele se transforma em anjo de luz. Meu Deus! Ele é o principal inimigo do homem, a quem ele busca, meu irmão, com toda a força do ser dele, matar, roubar e destruir, como diz João 10, versículo 10. Dentre os seus objetivos estão, primeiro, acabar com a família. Irmão, cuide da sua casa, cuide da sua família. Segundo, destruir os sonhos e a esperança. Terceiro, desviar a atenção do que é eterno para o que é efêmero. É por isso que nós temos que conhecê-lo. É por isso que nós precisamos saber quem ele é, para que possamos combatê-lo, não só combatê-lo, mas vencê-lo no nome de Jesus. Agora, existe um outro detalhe também, que ele é muito importante, porque o sistema, ou seja, o nosso adversário, ele trabalha em cima de uma estrutura de comando muito bem organizada. Ele se mostra altamente, melhor dizendo, organizado em suas ações malignas. Existe, meu irmão, você queira ou não acreditar, existe uma hierarquia infernal. O diabo comanda os espíritos malignos organizados em vários grupos. Primeiro grupo é principados e potestades. Segundo, príncipe das trevas e hostes espirituais, cada um com a sua perniciosa incumbência. Vamos ver primeiro os principados e potestades. Meu amado, os principados são uma ordem de seres angelicais maléficos que exercem autoridade sobre outros grupos de demônios. As potestades, elas representam outro nível de hierarquia, também muito poderosos. Ambos foram, na verdade, despojados do seu poder pelo triunfo de Cristo na cruz, e graças a Deus por isso. Por essa razão, queridos, não precisamos temê-lo, pois estamos assegurados de autoridade pelo nome de Jesus. O texto que nós lemos, 10, 17, até o de número 18. Dá uma olhadinha mais uma vez, leia Filipenses capítulo 2. Aí nós temos também as hortes espirituais da maldade. As hortes espirituais são exército, meu irmão, de demônios que estão sempre prontos para atacar. 1 de Pedro, capítulo 5, essas tropas são enviadas contra pessoas, contra grupos ou contra nações. Precisamos hoje, ou melhor, presenciamos hoje o processo de devastação na terra, meu irmão, pela assolação provocada por esses seres angelicais da maldade, que usam quem? Homens. Usam os seus conglomerados para produzir guerras, para produzir misérias, para produzir fome, para produzir corrupção e tantos outros males. Dá uma olhadinha em Romanos capítulo 8, do 18 ao 39, e você vai ver perfeitamente isso. Ô querido! Aí nós temos o quarto ponto, porque no quarto ponto, é o resumo de toda a nossa lição, e é o que diz o texto básico que nós lemos, que vai falar sobre a autoridade do cristão para vencer. Graças a Deus por isso. Apesar de tudo que nós falamos a respeito dele, nós temos autoridade em Deus para vencer esses seres da maldade. No dia do juízo final, a Bíblia diz que Satanás e suas hostes serão aprisionados, enfim, subjugados ao seu destino eterno da perdição. Porém, entretanto, todavia, enquanto não chega, esse dia tão glorioso, a graça de Deus impede a atuação total de poder, desse poder demoníaco, a fim de que a igreja seja vitoriosa sobre as forças da maldade. Para tal, o cristão precisa assumir o compromisso de representar com autoridade o Salvador. E de que forma, meu irmão? Com algumas atitudes. Eu quero apresentar essas atitudes agora.
Para você que quer vencer as hostes espirituais da maldade, né? Para que você quer vencer quando estiver ou se encontrar no embate espiritual ou até mesmo mental, né? Se você quer vencer de verdade, a primeira atitude que você deve assumir é a plenitude do Espírito Santo. A primeira atitude para ser um vencedor nas lutas espirituais é esvaziar-se de si mesmo e encher-se do Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 5, 18 fala isso de maneira muito clara. A presença do Espírito de Deus nos enche, meu irmão, da sua autoridade, do seu poder e da sua unção. Cheios do Espírito Santo, os cristãos conseguem refrear a tentação e resistir ao tentador, por mais difícil que seja a sua luta. Pois o maior exemplo já nos foi dado. Dá uma olhadinha em Hebreus 12, você vai ver. Além disso, a Bíblia afirma que não há tentação maior do que a capacidade divina de a suportar. E isso é maravilhoso, maravilhoso. Não tem desculpa. Aquela desculpa esfarrapada de que eu não aguentei a tentação. Não. Tem como aguentar sim. O Espírito te capacita a resistir. Enfim, cheios do Espírito Santo, lutamos e vencemos as hostes espirituais da maldade. A segunda atitude é submissão e sujeição a Deus. Querido, para vencer a guerra espiritual, nós precisamos nos encontrar com Tiago, capítulo 4, versículo 7. Porque ali ele ensina o dever da submissão a Deus e coloca Satanás em fuga. Sujeitar-se a Deus significa deixá-lo na condição de Senhor da nossa vida, colocando-a à mercê de Deus e não do diabo. Quando o cristão suporta as aflições em submissão a Deus, é alcançado por meio do sacrifício de Jesus Cristo, pela justificação e pela libertação do domínio do pecado. Porém, por possuir ainda, isso tem que ficar muito claro, a natureza carnal, deve o cristão cuidar para não fazer com que essa liberdade ela seja pretexto para atos pecaminosos. A sujeição a Deus resulta do novo nascimento, meu irmão, produzido pelo revestimento do Espírito Santo, qual dá ao cristão autoridade e poder espiritual para subjugar a carne, vencer as tentações, vencer os inimigos e viver para a glória do nome do nosso Senhor. Ah, que bênção! A outra atitude é a prática da oração e do jejum. Sempre vou repetir essa expressão. Estamos vivendo num tempo que precisamos praticar muito a oração e o jejum. O jejum corretamente praticado, e aí eu digo corretamente praticado, porque hoje se inventaram muitos tipos de jejum, né, irmão? Você faz jejum de Coca-Cola, mas pode tomar Pepsi, pode tomar Guaraná. Você faz jejum de arroz e feijão, mas pode encher o prato de legumes, aí dá um nome, jejum de Daniel, né? E por aí vai, tem vários, para todo tipo de pessoa, para toda a época do ano. Mas a verdade é que o jejum, corretamente praticado, constitui-se, meu irmão, uma arma poderosíssima e espiritual, com a qual nós podemos adentrar. Tem noção disso? Tem noção disso? Adentrar a dimensão espiritual e derrubar as fortalezas do diabo. Jesus é o maior exemplo, meu irmão, de que se deve praticar o jejum para vencer as tentações. Essa atitude de jejuar, meu irmão, ela é poderosíssima. Jejuar para buscar a santificação, o reconhecimento da vontade de Deus, como diz Mateus capítulo 6.
Assim, quando o diabo ele lançar as suas sementes malignas, né, ou disparar contra nós os seus dados inflamados, as suas setas malignas, estaremos prontos para lutar e vencer as astutas ciladas dele. Além de jejuar e mortificar a carne, né, para apurar a intimidade com Deus, precisamos também vigiar e orar. Meu Deus. Lucas capítulo 10, versículo 17, narra o espírito de exultação, né, e de surpresa com a qual os 70 discípulos foram tomados diante da poderosa ação de Deus sobre os intentos de Satanás. Foi um momento maravilhoso. Vê que eles chegam muito felizes, diz o texto. Glória a Deus por isso. Tal vitória ou tais vitórias no campo de lutas espirituais são confirmadas pela fé salvadora e trazem, meu irmão, isso aí é uma verdade grande, edificação à igreja. A outra atitude é resistência e perseverança. A quarta atitude, meu irmão, é ser perseverante, é perseverar. A perseverança, ela conduz o cristão à vitória diante dos desafios espirituais e das tribulações. Os mártires cristãos, que o digam, né, demonstravam vigorosa resistência, ou demonstraram, né, vigorosa resistência no período lá dos primeiros séculos da igreja cristã. Não podemos, e que fique claro, não podemos fugir do maligno. Devemos encarar a ferrenha batalha sob o comando do nosso general Jesus Cristo. Debaixo da proteção e do senhorio de Cristo, não precisamos correr ou temer. Pelo contrário, quem vai fugir de nós é Ele. Quem vai fugir de nós é o próprio Satanás. Além dessas atitudes, o cristão deve confiar totalmente em Deus. Irmãos, a confiança é fundamental. A segurança proporcionada, né, pela proteção de Deus imprime em nós o selo do Espírito Santo e autentica a nossa origem espiritual, ou a sua origem espiritual, e assegura a sua vitória final. A garantia dessa condição espiritual manifesta-se também na expressão da autoridade de Deus sobre aqueles que o Senhor ungiu para realizar em seu nome prodígios e maravilha. Meu irmão, pode confiar que a vitória é certa. O amor, o cuidado de Deus, meu irmão, isso nos deixa assim prontos para confiar. Ele conhece a sinceridade do nosso coração. Ele possui a resposta adequada às nossas necessidades. Estamos seguros debaixo da sua proteção, como diz Salmo 91, versículo 4. E eu quero concluir, meu irmão, a nossa lição de hoje, dizendo o seguinte: é certa a vitória nas batalhas espirituais, porque Jesus Cristo, nosso Salvador, derrotou o diabo e a sua obra de perdição quando triunfou na cruz do Calvário e quando ressuscitou. Então, na condição de vencido, Satanás sabe que a sua trajetória está chegando ao final. As suas ações, elas são, portanto, gestos desesperados. E guarde o que eu vou falar aqui no nome de Jesus, meu irmão, para fechar a nossa lição de hoje. Usa o texto de Lucas 10, versículo 19. Atentai. Eu vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e assim sob todo o poder do maligno, e nada, e ninguém vos fará qualquer mal, assim te diz o Senhor. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, e até semana